Vamos para as informações. Antes de mais nada, a informação que a CBF recusou o pedido de alguns clubes, entre eles o Flamengo, de paralisação do Campeonato Brasileiro durante a Copa América. Durante a Copa América, 9 rodadas, ou seja, um terço, se eu estiver errado, podem me corrigir nos comentários, mas um terço da competição vai acontecer durante a Copa América, quando vários jogadores que atuam no futebol brasileiro serão convocados para as suas respectivas seleções. Só no Flamengo, os 4 uruguaios: Varela, Vinha, De La Cruz, Arrascaeta. Aí tem Pulgar, seleção chilena. Provavelmente vai ter algum jogador convocado para a seleção brasileira. Então o Flamengo vai ser muito prejudicado durante a Copa América. Aí a CBF negou o pedido de vários clubes, entre eles o Flamengo, de paralisação. E um dos argumentos para negar, sabe qual foi? Ao rejeitar, o Rodrigo Matos aqui publicou, ao rejeitar o pedido dos clubes de alterar o calendário, a CBF diz em ofício que basta aos clubes, entre aspas, manter um elenco suficiente e sólido para toda a temporada, e que assim evita-se o impacto de desfalques por seleções. Vamos lá, CBF. É fácil falar, né? Aí vamos pegar o caso do Flamengo que eu acabei de mencionar. Vocês acham o quê? Que é fácil ter um jogador do nível do Arrascaeta no banco de reservas? É barato, né? Vocês acham que é fácil ter um jogador do nível do Vinha na lateral esquerda? Vocês acham que é fácil ter um jogador do nível do Pulgar no meio de campo? Vocês acham que é fácil ter um jogador como o Pedro, que pode ser chamado? Vocês acham que é fácil o clube brasileiro ter 2 times, um titular e um reserva, no mesmo nível? Então, CBF, isso que vocês estão fazendo é uma palhaçada. A própria Confederação de Futebol do Brasil não valoriza o produto, o Campeonato Brasileiro. Isso é ridículo. Postura péssima. Argumento pior ainda. Não quer paralisar? Beleza. Agora, argumentar que os clubes têm que fazer contratações para manter o mesmo nível do time reserva e o time titular, não dá, CBF. É você chamar os clubes de palhaços, o torcedor de palhaço. Dito isso, lamentável a postura da CBF. Vamos falar de Flamengo, porque em nota nas redes sociais, o Flamengo divulgou o seguinte sobre Gabigol e Wesley. Os atletas Gabi e Wesley não serão relacionados para o jogo contra o Madureira neste sábado no Maracanã. Após realização de exames, foram constatadas pequenas lesões musculares, informou o clube. Beleza. O clube, como de praxe, não informa a gravidade da lesão, apesar de ter dito ali que são leves lesões, nem prazo de retorno e como se machucam, e eu fui apurar. Vamos lá, gravidade da lesão. Dos males, o menor. Grau 1, os dois tiveram lesões bem parecidas, tá? E como se machucaram? No treinamento. E aí vem a curiosidade. Tanto Wesley quanto Gabigol, eles estão fazendo treinamentos extras após as atividades comandadas por Tite. Por exemplo, o Wesley estava focando muito em cruzamento. Ele estava cruzando a todo momento, fazendo trabalhos de cruzamento para evoluir nesse quesito. E o Gabigol, que estava recebendo os cruzamentos do Wesley, também, trabalho de finalização. Ou seja, os dois jogadores estão buscando evoluir. Bacana. É isso mesmo que tem que fazer. O Wesley se machucou em um desses cruzamentos, tá? Na terça-feira, e o Gabigol se machucou em uma dessas finalizações, chutando. Então fica aí essa curiosidade que os dois estão buscando evoluir. Isso é bom demais, bacana demais. 2 jogadores considerados hoje reservas, mas que estão buscando o espaço deles no time titular. Sobretudo o Gabigol, que, enfim, muitos torcedores pedem o Gabigol como titular. Mas o Wesley, na minha opinião, perdeu a vaga para o Varela. O Varela, inclusive, foi muito bem contra o Fluminense, fez até a melhor partida dele com a camisa do Flamengo no clássico contra o Tricolor, que o Flamengo venceu por 2-0. Então, esses 2 jogadores vão correr contra o tempo para ficarem à disposição para a semifinal do Campeonato Carioca. E, para esse jogo contra o Madureira, nesse sábado, às 4 horas da tarde, jogo que vai dar o título do campeonato da Taça Guanabara para o Flamengo, o técnico Tite vai promover mudanças no time titular. É isso mesmo, galera. Anota aí.
O Flamengo que foi montado nessa sexta-feira foi o seguinte: Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Vinha. Pois é, 2 mudanças aí já. Meio de campo, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta. Ataque, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro. Pois é, Léo Pereira sendo poupado pelo técnico Tite, Everton Cebolinha também sendo poupado. Questões físicas. Teve um jogo que o Fabrício Bruno também foi poupado. Controle de carga, normal. E na lateral esquerda, o Vinha entrando como titular pela primeira vez na era Tite. Na minha opinião, para mim é questão de tempo para o Vinha se tornar titular. Já falei isso aqui algumas vezes, com todo respeito ao Ayrton Lucas, que inclusive foi convocado para a seleção brasileira pelo técnico Dorival Júnior nessa sexta-feira, mas o Vinha tem um estilo de jogo que, na minha opinião, apetece mais ao técnico Tite. O Tite gosta bastante de lateral construtor, como é o Vinha, como era o Felipe Luiz na temporada passada. O Ayrton Lucas tem características mais ofensivas, ele é mais correria, digamos assim. Então, na minha opinião, é questão de tempo para o Vinha se tornar titular. Mas diz aí, torcedor, gostou desse time titular aí que vai pegar o Madureira nesse sábado? O troféu da Taça Guanabara estará no Maracanã, pronto para o Flamengo levantar e gritar: é campeão. Para finalizar nosso vídeo, galera, Léo Ortiz, enfim, a novela chegando ao fim. Flamengo e Red Bull Bragantino chegaram num acordo financeiro. O Flamengo vai pagar ao Red Bull Bragantino pelo zagueiro Léo Ortiz 7 milhões de euros, mais 1 milhão de euros em metas. Metas essas através de títulos, como o Flamengo fez com o Everton Cebolinha, com o Benfica, fez com o Vinha recentemente. Flamengo sendo campeão, o Red Bull Bragantino bate essa meta, o jogador bate essa meta e o Red Bull Bragantino ele recebe esse 1 milhão aí através de metas. Ou seja, a operação pode chegar a 8 milhões de euros, dá mais de 40 milhões de reais. O Red Bull Bragantino foi incansável nessa e conseguiu o valor que tanto desejava. O jogador que tinha direito a 25% da operação abriu mão, tá? Porque ele tem um desejo absurdo de jogar no Flamengo, sempre deixou isso aí muito claro. Mas, Veneu, o que falta agora? Já chegaram no acordo, tempo de contrato, tudo certo. O que falta para o Flamengo anunciar? A questão é, o Red Bull Bragantino está pedindo, está querendo que o Léo Ortiz jogue contra o Botafogo pela terceira fase da Libertadores da América. Mas, Vinícius, se ele jogar pela terceira fase da Libertadores da América, ele pode jogar pelo Flamengo na Libertadores? Sim, porque seria na fase de grupos. E o jogador ele pode ser transferido, tá? Pode mudar de time, pode jogar por uma outra equipe quando chega à fase de grupos. Não tem nenhum problema, o Flamengo poderia escrevê-lo. Então, agora é questão de tempo. Uma fonte minha do Flamengo, um dirigente do Flamengo, disse: Veneu, o pior já passou. Tá? Agora, esse ajuste aí em relação a entrar em campo ou não contra o Botafogo, uma negociação extremamente difícil, mas o Flamengo está muito próximo de atender a mais um pedido técnico Tite. O Tite, quando chegou ao Flamengo, deu ok na contratação de De La Cruz, beleza, que era um jogador que o Flamengo já queria há muito tempo, pediu a contratação do Vinha na lateral esquerda e pediu o zagueiro Léo Ortiz. Vinha ele já tem, e o Léo Ortiz está muito próximo de ter um jogador que ele tanto desejou a chegada ao Flamengo e está muito próximo de receber esse presente da diretoria do Flamengo. Léo Ortiz é do Flamengo. Léo Ortiz é o novo reforço do Flamengo para o restante da temporada, mas nem tudo saiu como planejado. Segundo informações de Atos Moura, do jornal O Globo, a diretoria do Mengão teve que ceder nas tratativas. Zagueiro ainda vai jogar Bragantino x Botafogo pela Libertadores. A diretoria rubro-negra afirma que não recusou o pedido do Bragantino porque o Fla está protegido juridicamente caso o zagueiro se lesione, mas não foi relatado quais seriam essas situações, de valores ou outras questões. Os exames médicos do atleta só serão realizados após os 2 jogos da pré-Libertadores, que serão disputados nos dias 6 e 13 de março. Ou seja, o jogador deve se apresentar no dia 14 ou 15 para finalizar os trâmites com o Mengão. O contrato de Léo Ortiz com o Flamengo deve ser assinado até o fim de semana. Em um primeiro momento, por questões burocráticas, será um pré-acordo e posteriormente, o definitivo que deve ser até 2028.
Marcos Braz está em São Paulo e só volta ao Rio de Janeiro depois da assinatura. Ele tem alinhado algumas questões com o staff do atleta e tem acompanhado de perto toda a negociação, que no fim, será concretizada. Léo Ortiz poderá ser inscrito mesmo após fechamento do mercado. Flamengo e Red Bull Bragantino se acertaram, com relação a valores, na negociação pelo zagueiro Léo Ortiz. Dirigentes de ambos os clubes tiveram mais uma longa reunião, que se encerrou por volta das 3 horas da manhã. Marcos Braz e Bruno Spindel representaram o CRF, Diego Serri representou o clube paulista e Paulo Pitombeira defendeu os interesses do jogador. O Flamengo pagará 8,5 milhões de euros pela transferência do defensor. O mais querido pagará 7 milhões de euros em 2 parcelas, e mais 1,5 milhão de euros por variáveis. Há brecha no artigo 33 do Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol, RORTAF, que permitiria a inscrição do jogador mesmo após o fim da janela de transferências. Confira o que está expresso no artigo 33 do RORTAF, 3 graus, a linha C. A rescisão por mútuo acordo ou o encerramento do contrato especial de trabalho desportivo, inclusive de empréstimo, com o clube anterior ou a cessão temporária, ocorrida, entre os dias 01/04 a 19 de abril de 2024, sendo que, nesses casos, a solicitação de transferência deve ser concluída no SNR até o dia 19 de abril de 2024. O atleta em questão necessariamente deve ter participado do Campeonato Estadual de 2024.